Pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira semana do curso. E nessa semana a gente vai iniciar a discussão sobre a Revolução do Haiti, ou a Revolução Haitiana. Esse é um tema que durante muito tempo ele passou um pouco ao largo das discussões, né, em muitos cursos, especialmente no livro didático, a Revolução Haitiana muitas vezes passa como um daqueles quadros explicativos, né, não sendo um tema propriamente sim explorado, o que é, na verdade, um grande equívoco, dada a importância dessa revolução. E eu espero que com a aula de hoje vocês se convençam também dessa importância, tal como o autor utilizado da bibliografia obrigatória, né, considera. Então, a gente vai perceber a partir da discussão, né, eu vou trazer uma discussão mais abrangente, depois a gente vai trazer algumas reflexões específicas do Eugênio Genovese no livro da Rebelião à Revolução, que trata justamente desse período, né? Ele vai falar da Revolução Haitiana, vai falar de outros processos de agitação abolicionista, né? Tanto no sul dos Estados Unidos como na região do Caribe, e vai trazer algumas reflexões mais gerais, né, sobre esse processo, os significados e as transformações dele oriundos, né? Então, para começar e a gente pensar um pouco a respeito desse processo revolucionário, é importante a gente antes entender o que era o Haiti até então, né? Aquela região que ficou conhecida à época como a Pérola Francesa do Caribe. E por que a Pérola Francesa do Caribe? Por conta da grande relevância que o Haiti tinha para a França e também, e a gente vai ver no próximo trecho que eu vou mostrar para vocês, pelo significado que ela representava no mundo de então como colônia, né? Ela era uma colônia invejada pelos demais países europeus, pelos demais países que colonizavam territórios em outros continentes. Então, vários tinham os olhos voltados para o Haiti como uma região extremamente lucrativa e interessante para o domínio desses países, num contexto de ampliação e busca de novas áreas de exploração, que é o século XIX que nós estamos estudando. Apesar de que o Haiti ele já é uma colônia francesa bastante lucrativa, ao menos desde o século XVIII. No século XVIII ele ganha bastante destaque e também, como veremos mais adiante, muitas revoltas em função da forma como foi sendo colonizado o Haiti. Mas, por enquanto, observemos esse mapa, né? Como a gente pode identificar, o Haiti é um país localizado na região da América Central insular, né, ou seja, na parte das ilhas da América Central. Ele fica aqui entre os dois grandes blocos do continente, a América do Sul, ali a gente vê logo abaixo do Haiti a Colômbia e a Venezuela. Ao lado do Haiti, vocês observam a ilha de Cuba, né, ao lado esquerdo, a ilha de Cuba. Do lado direito, compartilhando a mesma ilha, a gente tem a República Dominicana. Então, o Haiti não está sozinho na ilha de São Domingos, que é essa ilha onde o Haiti está localizado. Na verdade, ele ocupa menos da metade da ilha de São Domingos, como vocês podem observar, uma região bastante pequena, mas que, como veremos, era extremamente produtiva, ao ponto de, ao final do século XVIII, o Haiti produziu o tanto de açúcar correspondente a 40% do consumo mundial. Imaginem, né? Nesse pedacinho aí de terra, uma produção tão elevada de açúcar assim, né? O que demonstra que era uma área bem produtiva. E acima, como vocês podem ver também, a gente tem a América do Norte, ali aquela pontinha, né, da Flórida, iniciando aí também os Estados Unidos, a América do Norte, mais aí na parte que no mapa não dá para ver, a gente tem também mais a oeste, o México. Vejamos agora um trecho de um livro que é um livro fundamental sobre a Revolução do Haiti, que eu não selecionei ele, né, para a gente trabalhar aqui no curso, em função dele ser muito extenso, né? O livro é bastante grande, ele é um livro que vai trazer toda uma narrativa a respeito dos acontecimentos, trazendo a cronologia dos eventos, né, os sujeitos, os personagens, mas eu não escolhi não selecionar esse livro por vários motivos. Um é que recentemente foi lançada uma edição em português dele, o livro se chama Jacobinos Negros, né, do L.S. James, e eu não tenho ainda essa versão, né? Preciso, inclusive, adquirir, mas espero que tenha. Da última vez que eu
procurei, só tinha em livro físico, e eu tenho certo problema com livro físico, que ocupa espaço, né? Eu sei que um monte de gente adora, né? Que é aquele monte de papel, aquele monte de estante para poder exibir atrás para fazer as lives. Brincadeiras à parte, né? Mas eu pessoalmente prefiro livros digitais. É lógico que tem vantagens e desvantagens, mas pelo menos a vantagem de poupar espaço para mim é muito importante. E então ainda não tenho esse livro, então esse é um dos motivos, e também porque ele é muito extenso, né? Um livro bastante grande, e para vocês se apropriarem de toda a discussão dos processos, né, sobre a Revolução do Haiti, teriam que ler os Jacobinos Negros como um todo, né? Porque teria que pegar todo o passo a passo da Revolução, não daria para ler um capítulo apenas. Então, o que eu vou fazer? Nessa semana, na aula dessa semana, eu vou fazer uma apresentação geral, né, sobre o processo revolucionário haitiano, e depois a gente entra na parte mais reflexiva, interpretativa, com o Eugênio Genovese, né? Mas, para quem quiser, tá lá na pasta do Google Drive, como um material complementar, leituras complementares, esse livro, que é o Jacobinos Negros em PDF. Então, quem quiser conhecer, ler, se aprofundar nessa discussão, está lá disponível para vocês, ok? Mas vamos para o trecho aqui, que é um trecho bastante interessante e que eu selecionei para a gente fazer essa introdução da discussão sobre a Revolução do Haiti. Ele diz o seguinte, que em 1789, tá? 1789, relembremos a discussão da semana passada, é o ano em que se inicia propriamente a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, e uma série de acontecimentos subsequentes, como o Grande Medo, a questão da formulação dos direitos do cidadão, né? Então a gente tem todas essas discussões acontecendo e essas agitações ocorrendo na França. Então, neste ano, a colônia de Santo Domingo, nas Índias Ocidentais, por Índias Ocidentais, em geral, se referem aos países, né, as colônias nas Américas. Então, nas Índias Ocidentais francesas, representava 2/3 do comércio da França com o exterior e era a saída comercial mais importante para o tráfico de escravos europeu. Então, por aí a gente já vai percebendo a importância dessa localidade para a França. Era parte integrante da vida econômica da época, a melhor colônia do mundo, o orgulho da França e a inveja de todas as demais nações imperialistas. Toda sua estrutura repousava sobre o trabalho de meio milhão de escravos, né? Inclusive, esse número, a gente vê que a literatura a respeito da Revolução do Haiti varia bastante, né, em relação a esse número, em termos de meio milhão a 800 mil. Então, a gente tem de 500 a 800 mil, as estimativas são um pouco imprecisas em relação à quantidade, mas uma coisa é certa, a maioria da população da ilha de São Domingos, né, na parte francesa, o que depois se transformou no Haiti, era de uma população submetida ao trabalho escravizado. Então, essa é uma questão importante para a gente observar e que o James, né, o L.S. James, traz aqui nesse trecho. É fundamental a gente observar, então, essa importância econômica do Haiti. Imagina, ele correspondia a 2/3 do comércio da França com o exterior. Isso é muita coisa, né? Uma expressão significativa desse comércio francês com o exterior. E era visto aí como a melhor colônia do mundo, melhor pela sua produtividade. Como também o autor aponta, o L.S. James, para constituir essa pérola francesa do Caribe, né, essa inveja das outras nações imperialistas, era necessário, né, e foi necessário a criação de uma sociedade de abismos sociais muito profundos. E em meio a esses abismos sociais, né, estava logicamente edificada a instituição da escravidão, né? O escravismo era a base da forma de produção no Haiti. E isso deu ao Haiti uma cara bem própria, né? Então, às vésperas da Revolução, a população da ilha tinha em torno de 1 milhão de habitantes e desses, apenas 40 mil eram brancos de origem francesa. E além disso, né, por isso que eu digo que os números eles variam bastante, 80% da população
vivia escravizada. Né? Então, os números seriam maiores. Isso são pesquisas, né, posteriores à do Wallace James. Então, os números seriam ainda maiores. Então, apenas 40 mil de 1 milhão de habitantes seriam franceses. Quase 800 mil, né, seriam escravizados. E a gente teria aí uma população miscigenada que ocupa aí funções intermediárias. E a gente vai falar depois um pouco sobre esses haitianos crioulos, né? Que a gente vai ver também uma diferenciação, como é que é entendida a ideia dos crioulos aí para o Haiti, mas vou guardar isso para mais adiante. Então a gente percebe essa diferença muito intensa, né, entre a população de origem francesa, branca, e a imensa população afro-americana, né, ou africana mesmo, que é um número expressivo, que a gente vai ver por que grande parte da população do Haiti, então, era africana mesmo, não era nascida na América, e como que isso possibilitou esse grande crescimento econômico aí do Haiti. Né? Como eu falei anteriormente, o Haiti sozinho era responsável por 40% da produção mundial de açúcar e por isso mesmo ganhou essa pecha, né, da pérola francesa no Caribe. E aí, para alcançar essa proeza econômica, logicamente era necessário um regime de trabalho intensíssimo e muito dramático, como nós veremos mais adiante, e que vai ter efeitos. E esses efeitos estão diretamente relacionados com a Revolução. Por quê? Dentre os efeitos desse regime de trabalho intensíssimo, com uma população escravizada em larguíssimo número, né, como acontece, o Haiti tinha uma situação em que verdadeiramente a escravidão era uma escravidão meio que exemplar, né, no sentido da sua dramaticidade, da intensidade, da forma como eram tratadas essas pessoas, fazendo com que essa população escravizada no Haiti vivesse em condições extremamente precárias, fossem negados a possibilidade de constituir famílias, né, de ter filhos. Eles basicamente eram tratados como uma ferramenta de produção, né, um meio de produção. Então, a essa população escravizada, eles não tinham praticamente espaço para a vida pessoal, né, o que havia era inclusive uma preponderância na vinda de homens, né, para pegar esse trabalho pesado em função, né, das diferenças musculares entre homens e mulheres. Então, esses homens, para pegar esse trabalho mais muscular, mais pesado da lavoura. Então, havia uma preponderância masculina aí no Haiti. E esse regime extremamente intensivo também não permitia e não possibilitava que fossem formadas famílias. E, por outro lado, também, né, gerava um número elevado de mortalidade, em função do extenuamento do trabalho. Né? Trabalhava-se tanto que morria-se muito cedo. Conclusão é que a taxa de mortalidade no Haiti era muito elevada. Então, as pessoas, em função desse ritmo de acelerado de trabalho, morriam cedo, né? Alimentação muito fraca também. Então, muitos viviam um intervalo de tempo relativamente curto. E, em função disso, né, e em função da baixíssima natalidade pela impossibilidade de formação de famílias, a cada ano perdia-se em torno de 2,5% dessa população escravizada. Então, imagina, gente, a cada ano ter uma mortalidade de 2,5%. É muita coisa, né? Muita coisa. O que fazia com que esses colonizadores, né, os metropolitanos, esses franceses, tivessem que o tempo inteiro renovar a força de trabalho. Ou seja, o tempo inteiro tinha que sequestrar mais pessoas do continente africano para a região. Tá? Grande parte da população que veio para a região do Haiti foram oriundos da região, né, da época do Senegâmbia, que correspondem ao atual Senegal e Gâmbia. Então, grande parte deles, né, desses africanos, vinham dessa região. Isso também vai gerar alguns problemas para os próprios franceses. Por quê? É o que eu vou falar no próximo slide. A questão, né, da forma como se trazia, a França tinha essa área, né, de dominação na África, essa região do Senegâmbia, onde eles conseguiam obter pessoas, né, sequestrar pessoas com uma celeridade, com uma maior facilidade
do que se fossem outras regiões de dominação, por exemplo, portuguesa, né, ou em outras áreas. Então, a França, contando com essa mão de obra dessa região, né, essas pessoas escravizadas, sequestradas dessa região, que sofriam a diáspora africana, eles levavam em massa pessoas para o Haiti. Conclusão é que essa população tinha uma identidade cultural, tinha elementos como língua, religião compartilhados, constituindo então uma certa homogeneidade em torno dessa população. Isso, se por um lado, num primeiro momento era bom para esses franceses, porque era fácil, né, trazer pessoas de uma mesma região, era algo mais simples, né? Por outro lado, isso depois vai ser um grande problema para eles, né? Um grande problema porque essa homogeneidade cultural permitia uma melhor capacidade de organização entre essas pessoas escravizadas aqui na América, gerando também um campo de possibilidades para a organização de revoltas, de fugas, para a formação de quilombos, que no Caribe ficaram conhecidos como os maroons. Então, toda vez que vocês virem essa palavra, os maroons, né, é muito comum, tanto em textos que falam sobre as formações de quilombos na região dos Estados Unidos ou na América caribenha, se referia a maroons, né? E em outras regiões ainda tem outros nomes, né? Mas na região do Caribe e no sul dos Estados Unidos, o nome preponderante é esse, maroons. Mas corresponde ao que aqui no Brasil a gente chama de quilombos. Essas comunidades de pessoas que fogem da escravidão e buscam instaurar, né, relações comunitárias, inclusive grande parte dessas relações remetendo às suas origens culturais tradicionais africanas, né, do velho continente, né, de onde eles vêm. Então, essa realidade, né, esse quadro, possibilitou que durante todo o século XVIII uma série de revoltas acontecesse, a formação de várias comunidades, né, que são esses maroons, e, inclusive, ao final do século XVIII, próximo, né, a se aproximar aí do período que a gente vai estudar, que é propriamente o período da Revolução, essas revoltas ganharam corpo, né, e ganharam um processo de unificação. Foi justamente o período em que uma liderança quilombola, o Maroon, surge, que é o François Mackandal, e o François Mackandal ele conseguiu unificar essa resistência aos franceses e por pouco não chegou a colocar em xeque esse controle francês na ilha. Mas o que a gente identifica é que já no século XIX, ou desculpa, em XVIII, os franceses tiveram que enfrentar uma resistência organizada contra o seu domínio, né, e contra esse projeto escravista francês instaurado no Haiti. Mas vai ser apenas no século, na virada, né, na virada e nos anos finais do século XVIII e no início do século XIX, que efetivamente a gente vai ter a derrubada desse poder francês com a subida ao poder dos haitianos com o processo revolucionário mesmo, né? E a formação do Haiti como o segundo país independente da América.